Então, vamos lá. Pro nosso processo de emagrecimento, eu quero começar te perguntando o seguinte: comer menos funciona para eu perder peso? Né? Eu já falei sobre isso, sobre mitos e verdades naquele nosso encontro, aquele primeiro contato que a gente teve, e eu te pergunto, comer menos funciona? Quando a gente quer emagrecer, a gente fala logo que tem que ter força de vontade e fechar a boca. É comer uma colherzinha daquilo, uma conchinha daquilo, um pedacinho daquilo outro, só um pouquinho, um pratinho e não sei o que, tudo no diminutivo pra gente até se enganar, né? E comer menos funciona? Não funciona para perda de peso. A gente restringe os alimentos por um tempo, a gente come menos por um tempo, a gente faz aquelas dietas malucas e sem base, tipo dieta da sopa, dieta da, sei lá, do shake, dieta da água, dieta de não sei o que, mas isso tudo tem um prazo de validade. E aí quando acaba esse tempo, esse período, esse 1 mês, esses 3 meses, 6 meses, eu não sei, a gente volta a comer o normal, o que a gente sente fome, o que a gente quer comer, o que a gente precisa comer, e volta a ganhar o peso todo que a gente perdeu. Então, isso não se sustenta. Perder peso não é passando fome, não é fechando a boca, tá? Não é vendo a quantidade, é vendo a qualidade do alimento, tá? Por isso que eu consigo trabalhar num grupo ajudando as pessoas a perder peso, porque a qualidade é mais importante do que a quantidade, tá? Então, se fechar a boca não é o segredo para eu perder peso, qual é? A chave de tudo está em um hormônio chamado insulina, tá? É um hormônio famoso, principalmente para quem tem diabetes. A gente já ouviu falar em insulina. É um hormônio que a gente mesmo produz. Temos um órgão chamado pâncreas, que é quem produz esse hormônio, e ele é o segredo, a chave do emagrecimento. Em resumo de tudo que eu vou falar aqui para você hoje, eu preciso que você entenda o seguinte: hormônio alto, taxa de hormônio alto, valores altos, significa mais gordura acumulada, tá? E aí, mais gordura acumulada é ganho de peso. Insulina baixa significa baixo acúmulo de gordura, queima de gordura, perda de peso, tá? Então, repetindo, insulina alta, eu acumulo gordura e eu ganho peso. Insulina baixa, eu queimo gordura e eu perco peso. Isso é o resumo de tudo que eu vou falar para vocês hoje, tá? A insulina, ela é conhecida por todo mundo no controle da glicose. Diabético, então, sabe disso de cor. Então, de fato, regular a glicose no nosso sangue é a tarefa principal da insulina, e não é para menos. Uma glicose muito baixa leva a gente ao coma, e uma glicose muito alta é tóxica. Muito açúcar no sangue é perigoso, é tóxico. Então a insulina é como se fosse uma dona de casa que tem a função de botar essa casa em ordem, tá? Ela é um hormônio muito importante para manter a gente vivo por causa dessa função, mas ela tem várias outras funções. E é daí que vem os nossos problemas. Por quê? Sendo a principal função da insulina regular essa glicose, o maior estímulo de produção de insulina é quando eu como muita glicose. Então, as ações da insulina interferem na nossa gordura acumulada, tá? A insulina, ela tá relacionada com os efeitos da síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? É um conjunto de condições que aumentam o risco da gente desenvolver doenças como colesterol, triglicerídeo, hipertensão, diabetes, obesidade. Então, por trás dessas doenças existe uma síndrome metabólica, existe uma insulina alta. Por exemplo, obesidade. A gente está acima do peso. É fechar a boca? Não, tô te falando, é controlar a insulina. Fechar a boca, a gente emagrece, depois abre a boca, ganha peso tudo de novo. Então, a obesidade, o segredo não é fechar a boca. Diabetes, a gente fala o quê? É só tomar insulina. Ninguém trata diabetes com alimentação, né? Diferente do que eu falei lá no primeiro encontro. Se eu sou uma pessoa que tem alergia a camarão, o que a gente sabe, né? Eu não devo comer camarão. Se eu sou uma pessoa que tem alergia ao leite, intolerância à lactose, eu tenho que fugir de tudo que tem leite e lactose. Se eu sou uma pessoa diabética, eu deveria fugir de tudo que vira açúcar, tudo que é carboidrato, tudo que é glicose, tá? Carboidrato é o que a gente come, isso vira glicose no nosso organismo. Açúcar é glicose pura, tá? Então, tudo isso da lista em vermelho vira açúcar no nosso sangue e a gente
tá diabético e tá comendo isso, mas como que a gente trata? Não é cortando alimento, é tomando remédio, isso não faz sentido. Hipertenso, né, que eu já comentei, o hipertenso, ele corta o sal da comida, ele toma remédio, mas aí fica 20, 30, 40 anos hipertenso, não sara. Faz sentido, a gente nunca se perguntou isso, né? E colesterol alto? A gente corta gordura, mas continua com colesterol alto. Por quê? Por trás dessas doenças existe uma insulina alta, tá? Existem outros hormônios que atuam no nosso corpo e na nossa gordura, sim, existem. Mas quando a insulina está elevada, os efeitos desses outros hormônios são suprimidos, são diminuídos. A insulina é de fato como se fosse a chefona, a dona de casa, né? A que manda em tudo, tá? Então, se existe um exame, se eu precisasse pedir, pudesse pedir só um exame de sangue, eu sempre ia pedir a insulina, porque a insulina regula muitas outras coisas do nosso organismo. E a insulina é justamente o hormônio que não costumam pedir, os médicos não pedem. Pedem glicose, pedem um monte de outra coisa, hemoglobina glicada, para quem tem exame de sangue aí vai ver esses valores, mas não pede a insulina. Então, eu vejo um diabético, eu vejo logo o quê? Como que tá a glicose, o seu açúcar no sangue. Eu vejo um valor lá. Às vezes o meu valor tá dentro do adequado, tá abaixo de 100, mas eu não sei como está a insulina. A que custo essa glicose está boa, né? Eu posso estar com a insulina ok, aí tudo bem, eu tô com a glicose ok, mas eu posso estar com uma insulina muito alta, uma dona de casa trabalhando exaustivamente para manter essa casa em ordem, só que eu só tô vendo a casa em ordem. E daqui a um ano eu tô diabético, não sei porquê. Eu já estava aqui com uma dona de casa cansada, tá? A insulina é como se fosse uma dona de casa que trabalha para botar isso tudo em ordem. Então, como que funciona a insulina? Como funciona a insulina? A gente come algo de alta carga glicêmica. Você já ouviu falar nisso provavelmente em algum momento. O que é alta carga glicêmica? É aquilo que eleva a glicemia a glicose no meu organismo, tá? Quais são esses alimentos, Lívia? Alta carga glicêmica está em vermelho. Baixa carga glicêmica está em verde. Tudo isso, quando eu como, eleva a glicemia no meu organismo. Então, eu como algum alimento com alta carga glicêmica, a glicose no meu sangue, né, a glicemia no meu sangue aumenta rapidamente. Em resposta, o meu pâncreas produz uma grande quantidade de insulina para baixar essa glicose no sangue, para botar isso tudo em ordem. E aí a glicose baixa rapidamente. Baixos níveis de glicose avisam ao meu corpo que eu tô precisando de mais comida. E aí a gente responde com aquela sensação de fome. É um ciclo sem fim, tá? Se a gente opta por comer pães, cereais, tapioca, cuscuz, suco de laranja, biscoito, leite, esses alimentos com alta carga glicêmica, ou seja, muito açúcar, logo no café da manhã, a gente vai sentir fome bem antes do horário do almoço. É fisiológico, tá? Então, começar o dia com um alimento de baixa carga glicêmica, começar o dia com uma proteína, com uma gordura, com um queijo, com um ovo, com um alimento, né, dessa nossa lista, com um suco de uma fruta mais azeda, que tem menos gordura, que tem menos açúcar. Desculpa. Então, começar o dia com um alimento com iogurte natural, com ovos, com queijo, carne, castanhas, nozes, amendoim, ao invés, né, evitando aquela enxurrada de glicose que vem pelo pão, que vem pelas farinhas, que vem pela tapioca, evita esse meu rebote de fome em seguida, tá? Então, uma boa maneira de trabalhar a reeducação alimentar, essa compulsão por doces, essa necessidade de comer o dia inteiro, é mudando de cara a primeira refeição do meu dia. O que eu já disse pra você? Quanto mais dos alimentos em vermelho eu comer, mais eu sinto fome. Quanto mais dos alimentos em verde eu comer, menos eu sinto fome, tá? Então, comer os alimentos aí em vermelho, esses alimentos ricos em açúcares, em farinhas, em carboidrato, em glicose, causa isso. Ele entra no meu organismo, eu tenho aqui muita glicose para botar em ordem,
Meu pâncreas libera muita insulina, eu tenho um pico de insulina, botei toda a casa em ordem. Quando essa insulina senta, descansa, desce, sou dona de casa, senta um pouquinho no sofá, o meu corpo entende o que? Fome, preciso comer. Eu como e dou outro pico de insulina e eu fico o dia inteiro nisso, tá? Então se eu tô aqui, acordei, né? Acordei. Eu vou comer um pão, eu vou comer beber um suco de laranja, eu vou comer um mamão, são alimentos ricos em açúcares, em glicose. Eu dou logo um pico de insulina. Eu comi, eu tenho que liberar insulina, meu pâncreas tem que liberar insulina para botar essa casa em ordem, botar tudo aqui no lugar, o açúcar, a glicose pro sangue, a glicose para as células. E aí quando ela coloca tudo em lugar, ela tem uma queda. Quando tem uma queda, eu sinto logo fome de novo. E aí eu já tomei meu café da manhã, eu sinto fome, eu vou comer, sei lá, uma maçã, uma banana, uma frutinha assim, bem comum e bem rica em frutose, em açúcar, na minha colação, lá para as 10 horas, eu dou outro pico de insulina. A minha insulina põe a casa toda em ordem, ela cai, ela tem uma queda. E aí meio-dia eu tô com fome. Eu como arroz, feijão, um bifinho, uma farofa, uma batata frita, de repente, um macarrão, né? E eu como muito desses alimentos em vermelho, de alta carga glicêmica, eu dou outro pico de insulina, tá? E aí essa dona de casa tem o maior trabalho de botar tudo em ordem. Quando ela coloca tudo em ordem, de tarde, chega lá umas 3, 4 horas, baixou minha insulina, eu tô com fome. Eu quero o quê? Um pão. Eu quero outro pão, quero um bolo, quero um biscoito. E eu fico o dia inteiro dando pico e queda de insulina. Eu passo o dia inteiro com fome. E não sei porque eu tô engordando. O que acontece quando eu como dos alimentos em verde e em amarelo? Eu como. Esses alimentos têm carboidrato? Alguns têm. Esses legumes, verduras aqui têm carboidrato, mas são pouquinhos. Eu não dou um pico. Eu como. Daqui a pouco baixa, meu cérebro não entende fome, ele tá saciado, a gordura, a proteína tá ali no meu organismo trabalhando. Eu não sinto a fome de antes, aí eu almoço, eu consigo ficar horas sem comer, porque meu organismo tá trabalhando em cima daquilo, eu não tenho um pico e uma queda de insulina, entendem? Então, eu não sinto fome o dia inteiro. Isso é fisiológico, isso não é mágica, isso não é da noite pro dia, isso não é a primeira, eu vou mudar para amanhã, e não fez efeito. Não, isso é fisiológico, isso é, o nosso corpo se adapta a isso, tá? As primeiras semanas são realmente mais difíceis, depois a gente se adapta a isso, tá? Então a insulina, ela é um hormônio que controla vários processos do metabolismo do nosso corpo. E todo mundo é diferente, né? Mas há duas características importantes no que diz respeito à insulina. Algumas pessoas liberam mais insulina com a mesma ingestão de glicose e outras pessoas têm mais resistência à insulina com aquela quantidade. Ou seja, eu posso comer um pão e você come um pão. O meu corpo vai responder de um jeito, o seu corpo vai responder de outro. Então, cortar esses alimentos não é para todo mundo. É pra gente que está acima do peso, sim. É pra gente que está diabético, sim. É pra gente que está hipertenso, sim. É pra gente que tem todas essas doenças por trás da insulina. E eu ainda vou falar, não hoje, mas ainda vou falar no próximo encontro sobre essas doenças, tá? Mas hoje eu preciso que vocês entendam sobre a insulina. Então, uma pessoa normal, quando ela come carboidrato, a glicose ela aumenta naturalmente, ela sobe porque o carboidrato é composto por glicose. E aí essa glicose sobe, mas depois ela volta ao normal. O pâncreas coloca essa glicose no lugar e em resposta fica tudo normal. Só que tem casos em que as células do corpo simplesmente param de responder aos comandos da insulina. E esse distúrbio super comum é chamado de resistência à insulina, tá? Muitas vezes, as células param de responder às ordens da insulina como elas deveriam fazer. Então, em outras palavras, elas se tornam resistentes a esse hormônio. Quando isso acontece, o pâncreas fica o quê? Sobrecarregado, tentando produzir ainda mais insulina para tentar dar conta desse problema, mas chega num momento em que a coisa fica pior e ele não dá mais conta, tá? Então a gente medir só a glicose no exame de sangue não é o melhor exame, o melhor resultado. Por quê? A minha glicose pode estar ok, minha casa pode estar ok, mas como está a dona de casa? A que custo essa casa está organizada? Por isso, valores de insulina são muito importantes.
tá? Eu, em consultório, peço sempre o valor da insulina. Por quê? Se a minha insulina está ok, então faz sentido a minha casa estar em ordem. Tá tudo bem. Não preciso me preocupar, eu posso comer carboidrato, pão, arroz, feijão, tá tudo bem. Só que se a minha glicose está ok, mas a minha insulina está alta, significa o quê? Que essa dona de casa está exausta, trabalhando o dia inteiro para botar tudo em ordem, para arrumar, para lavar, para passar, para cozinhar, e uma hora ela não vai aguentar. E aí, quando eu repetir o meu exame, daqui a um ano eu faço check-up, a gente faz check-up todo ano, né, de tempos em tempos. Quando eu repito, aí eu não sei porque que eu tô diabético. Só que eu já tô há anos com o meu exame, com a minha glicose alta, e eu não sei. Eu não olho pra dona de casa, eu só chego de visita e vejo o quê? Ah, a casa tá arrumada. A que custa essa casa estar arrumada? Então, se a dona de casa fosse, né, o nosso pâncreas fosse uma dona de casa, a que custo o nosso organismo está funcionando? Tá tudo bem de fato? A dona de casa está tranquila? Para minha glicose está ok? Para minha casa está limpa? Ou essa dona de casa está exausta, morta? E a minha casa tá limpa, mas a minha dona de casa tá precisando de férias. E se eu não der férias para ela, tá? Se eu não parar um tempo e ajustar minha alimentação, ela vai jogar tudo pro alto. Quando ela joga tudo pro alto, vem o quê? A resistência à insulina, a diabetes. Me entendem? As coisas vão ficando pior. Tem uma hora que as células vão se tornando mais e mais resistentes à insulina. E aí o nível de açúcar no sangue, a própria insulina, aumenta cada vez mais para tentar colocar a coisa em ordem. Não dá conta. O pâncreas não vai produzir mais insulina de forma adequada. Assim, o nível do açúcar no sangue ele fica disparado e aí a gente tem origem ao diabetes tipo 2. Quando essa dona de casa desiste, fala, eu não aguento mais lavar, passar, cozinhar sem ninguém me ajudar, ela larga tudo e vai embora. Pede o divórcio, né? Aquela mulher que pede divórcio, que não aguenta mais, tá cansada. E aí, quando vai embora, a gente está diabético, porque já deu. Não dá mais pra trabalhar. E aí, como que eu descubro, Lívia, se eu tenho resistência à insulina? Como que eu descubro, Nutri, se eu tenho resistência à insulina, tá? Uma das formas da gente descobrir se a pessoa tem é pelo exame da insulina em jejum. A insulina em jejum deve ser muito baixa, tá? A quantidade da insulina que o pâncreas produz tem que ser muito pouca, não precisa dar pico, ela tem que ser pouquinha. Se você tiver um exame de sangue em casa e tiver esse valor, o ideal é que a sua insulina esteja entre 3, no máximo 8. O que acontece com a gente que já tá diabético, né? Se você já fez um exame de sangue aí, ela tá 16, ela tá 20, ela tá 25, ela tá 30. Ou seja, essa dona de casa está exausta. Chega uma hora que ela não vai mais trabalhar, ela vai jogar tudo pro alto. Tá? A insulina em jejum deve ser baixa. A quantidade de insulina que o pâncreas deve secretar em jejum é só o suficiente para manter aquela glicose normal. E isso numa pessoa normal muito pouca, tá? Embora os laboratórios eles deem valor de referência de até 25 da insulina em jejum, a insulina em jejum tem que ser entre 5 e 8, tá? A insulina de jejum tem que ser baixa, para que, se você não sabe, os valores de referência do laboratório, ele é uma média das pessoas que se consultam naquele laboratório. Por isso que o valor varia de um laboratório para outro. 25 é porque as pessoas estão muito doentes indo naquele laboratório. E é a média mesmo que a gente vê. E o que a gente vê em volta? A gente está cercado por pessoas diabéticas, obesas, hipertensas, doentes. 25 é o valor, tá como o ideal no exame? Não é o ideal. O ideal pra gente ter uma vida saudável e perder peso e não precisar tomar nem remédios para insulina, para hipertensão, para glicose, para diabetes, para outras coisas, é uma insulina entre 3 e 8. Se você tiver um exame de sangue aí, já pega e olha como está a sua insulina, tá? Qualquer coisa me fala pra gente conversar sobre isso. E aí você vai me perguntar, tá bom, Lívia, mas aí quais são os fatores que levam a essa resistência à insulina? O que leva essa dona de casa a esse desgaste? A gente tem 6 fatores muito conhecidos. Um fator que leva ao diabetes, à hipertensão, a colesterol alto, a essas doenças todas é a obesidade. Outro fator é o consumo excessivo de frutose, ou seja, o açúcar da fruta. Outro fator é o chamado de estresse oxidativo, ou seja, uma inflamação no corpo. Outro fator é o sedentarismo. Outro fator é o desequilíbrio da nossa microbiota do intestino. E um outro fator é genético.
Então eu tenho obesidade, o consumo excessivo de frutose, açúcar das frutas, uma inflamação no meu corpo, o sedentarismo, fatores genéticos e um desequilíbrio da microbiota. Quais desses fatores que eu tenho controle? O meu peso eu tenho controle sobre a minha obesidade, se eu tô comendo demais e errado, tá? O consumo de fruta, sou eu que escolho o que eu vou comer, o que eu ponho pra dentro do meu organismo ou não. Inflamação do corpo é resposta do que eu como, tá? Sedentarismo, olha aí onde a gente está se reunindo, no parque aquático, num lugar de atividades físicas. Sedentarismo eu que controlo se eu vou ficar sentado no sofá o dia inteiro, ou se eu vou chegar no final do dia fazer uma caminhada, ou se eu vou me matricular e fazer algum exercício, tá? Fator genético é o único fator que eu não controlo. Nasci com isso. E o desequilíbrio da minha microbiota, do meu intestino, que também vem da minha alimentação. Então eu tenho 5 fatores que eu posso mexer e só um que eu não posso mexer, que é a genética. E aí o que acontece? Qual é o nosso discurso? A minha mãe era obesa, meu pai é obeso, eu sou obesa. A minha mãe morreu infartada, meu pai morreu infartado, minha avó morreu infartada, eu vou morrer infartada. O meu pai é diabético, meu tio é diabético, meu avô é diabético, eu vou ser diabética. A minha família toda é hipertensa, eu vou ser hipertensa. Gente, genética é um fator. Eu tenho 5 que eu posso mexer e melhorar a minha saúde e até reverter essas doenças. Mas eu me pego no único fator que eu não posso mexer, me agarro a ele e me satisfaço com isso, em viver de remédio. A minha alimentação, o meu estilo de vida. A minha alimentação tem a ver com a minha obesidade, com o meu consumo de excesso de frutose, com a inflamação no meu corpo, com o meu desequilíbrio do meu intestino, da minha microbiota. O meu estilo de vida tem a ver com eu ser sedentário ou ativo. Mas aí eu me agarro com o único motivo que eu não posso mexer e assumo a doença com isso. Tá errado. A gente tem que se cuidar, a gente tem que se tratar. Se eu digo pra você que a insulina é como se fosse uma dona de casa que está cansada, insulina alta, é porque essa dona de casa está exausta. O que você tem que fazer com essa dona de casa? Você tem que dar o quê? Férias. Descansa. Senta lá, mãe, no sofá um pouquinho. O que eu falei logo no início desse vídeo? Insulina alta, acúmulo de gordura, ganho de peso. Insulina baixa, queima de gordura, eu perco peso. A minha insulina está alta porque a minha dona de casa está exausta. A partir do momento que eu começo a comer esses alimentos da lista em verde e em amarelo, a minha insulina baixa. A minha dona de casa relaxa, descansa, ela tem cooperação, porque eu não tô fazendo bagunça em casa. Eu tô comendo alimentos, eu tô mudando a qualidade do que eu como. Eu não mexi na quantidade, eu mexi na qualidade. Percebem a diferença? É por isso que quando a gente começa essa mudança na alimentação, a gente vê logo uma perda de peso. Insulina baixa, começa a queimar gordura. Faz sentido isso pra você? Então a gente não tem controle sobre os genes com que a gente nasce, sobre a nossa genética, sobre quem é meu pai, minha mãe, as doenças que eles tiveram. Eu não tenho controle nenhum sobre isso, mas eu tenho total controle sobre o que eu como, sobre o meu estilo de vida e sobre a quantidade de insulina que o meu pâncreas vai secretar. Como então isso é possível? Como que eu tenho controle sobre a minha insulina, né? Como a gente já viu e a gente já falou, esses alimentos em vermelho, quanto mais eu como deles, mais alta a minha insulina, tá? Então, mais glicose, consequentemente mais insulina. Então, os carboidratos da dieta, depois de serem ingeridos, absorvidos, eles viram açúcares, viram glicose, de uma forma geral, viram glicose, e aí tem essa relação com a insulina. Só que os carboidratos não nascem todos iguais, né? O que eu falei na semana passada sobre açúcares no nosso banco, né? Eu posso depositar em cédulas, eu posso depositar em cheque, eu posso fazer uma transferência, no final vira tudo dinheiro, né? Só que quando eu como desses alimentos da lista em vermelho, eu tô depositando R$100, R$200. Se eu como, por exemplo, um arroz e feijão, né, pra gente entender, eu tô depositando aí R$350, 800, 900, uma batata eu tô depositando 800, R$1.000, eu não sei, mas eu tô depositando muito dinheiro. E se eu como, por exemplo, um abacate,
Isso tem carboidrato. Não é uma dieta sem carboidrato, tá? Os alimentos têm carboidrato. Um tomate tem carboidrato, um morango tem carboidrato, o que mais? A couve-flor, o espinafre, o jiló, isso tem carboidrato. Só que são moedinhas, são centavinhos, né? Não fazem o estrago que aquela quantidade em excesso faz. Então a gente não corta carboidrato, a gente só diminui a quantidade dele consideravelmente, tá? Então o efeito dos carboidratos sobre a nossa insulina, eles vão ser maiores de acordo com o que eu tô comendo ou menores de acordo com o que eu tô comendo. Por exemplo, as fibras dos vegetais, das folhas escuras, elas são classificadas como carboidrato, mas elas não são digeridas. Elas não alteram a nossa glicose e a nossa insulina de forma significativa. São aqueles centavinhos que a gente falou, né, no nosso banco. Então, lembrando, quanto mais dos alimentos em vermelho, mais pico de insulina para trabalhar aqui em casa eu tenho. E aí, quando eu tenho queda, eu tenho fome. Por isso que eu te digo, esses alimentos nos deixam com fome. Quanto mais a gente come deles, mais a gente quer comer. E aí a gente passa o dia o quê? Com café da manhã, com colação, ó. Acordei. Café da manhã, pico. Quando cai, eu já tenho fome. Colação, pico. Quando essa insulina cai, eu já tenho fome. Almoço, pico. Quando essa insulina cai, eu tô com fome, eu quero lanchar. Quando eu lancho, eu tenho um pico de insulina. Quando essa insulina cai, eu já quero comer de novo a minha janta lá. Quando eu como, a minha insulina sobe, eu tenho outro pico. E aí quando cai, se eu não for dormir, eu ainda quero comer alguma coisa antes de dormir. Então eu tenho aí o quê? Umas 5, 6 refeições num dia. Eu passo o dia com fome e não sei por que eu tô engordando. Mas quando eu invisto em proteínas, em gorduras boas, nesses alimentos com baixo amido e carboidrato, né? Proteínas, iogurtes, queijos, essas frutas, esses legumes, abóbora, abobrinha, brócolis, cebola, chuchu, carnes, eu não tenho pico de insulina. Eu tenho aquela quantidadezinha normal, daqui a pouco baixa, daqui a pouco só mais um pouquinho. Então eu não tenho essa fome, eu não tenho fome o dia inteiro. Quando você muda a sua alimentação, você vai ver que de 5 a 6 refeições por dia, a gente passa a fazer 2 a 3. A gente não sente a fome de antes. É fisiológico, tá? Isso não é mágica, repito. Isso é o nosso organismo funcionando. Isso é pra todo mundo? Já falei que não. Tem gente que pode comer camarão porque não tem alergia. Tem gente que pode beber leite porque não tem alergia. Porque, né? Tem gente que pode comer isso tudo que não vai ter diabetes, não vai ter hipertensão, não vai ter... não vai ganhar peso. Então, cada organismo é de um jeito. A gente tem aqui em comum o que num grupo de emagrecimento? A gente quer perder peso. Algum ou outro, vocês aí do lado aí da tela, né? Um ou outro tem hipertensão, um ou outro já tem diabetes, que são doenças que têm a insulina alta por trás. Obesidade é uma doença que tem a insulina alta por trás. Né? Tem várias outras doenças que têm a insulina alta por trás, tá? Então é importante a gente entender sobre esses alimentos que o amido presente no trigo, na batata, no arroz, no feijão, por exemplo, embora ele não seja doce no paladar, é composto por moléculas de açúcar. Então todos esses alimentos aí que eu falei viram açúcar no nosso corpo. Então, para deixar claro, do ponto de vista do açúcar no sangue e na insulina, comer um pãozinho, umas 50 gramas de pãozinho, é a mesma coisa que eu comer 50 gramas de açúcar. De glicose pura, não tem diferença. Não adianta depositar 50 reais em dinheiro e 50 reais em cheque, tá? Tudo aumenta a nossa conta bancária. E tudo tem um gerente por trás, essa dona de casa por trás, tá? Esses alimentos são as calorias mais baratas que existem. Então, se a gente entender por que a obesidade está associada a esses alimentos, o que tem na cesta do trabalhador? Não é? Na cesta básica. Tem arroz, feijão, farinha, macarrão, goiabada. O que mais? Já recebi tanto, já não lembro mais. São esses alimentos que engordam, que não, sabe? São carboidratos baratos. E aí estamos obesos por quê? Por causa disso. Então, os estudos já mostram, gente, que os carboidratos estimulam essa área de recompensa do nosso cérebro, a mesma área de recompensa, de prazer que drogas ilícitas nos dão, que drogas como nicotina do cigarro nos dá.
E aí quando a gente adiciona isso ao fato de que as pessoas têm o dia inteiro insulina elevada, não conseguem parar de comer porque essa insulina tá alta, a gente está acumulando gordura, é um ciclo vicioso perfeito. Os alimentos que nos engordam provocam o desejo de consumir mais e mais desses alimentos que engordam. Então sair desse ciclo não é fácil, né? Os primeiros dias são mais difíceis, mas depois que a gente sai e consegue ficar sem esses alimentos, a gente começa a perder peso, a gente vê mudança na nossa saúde, a gente vê mudança no nosso organismo. Tem pessoas que eu consigo até, eu junto com o médico, né, tirar remédio. Tá há anos tomando remédio para hipertensão, mas a gente ajustou a alimentação, ajustou, não é da noite pro dia, tá? Mas ajustou essa casa, colocou tudo aí em ordem, eu não preciso ficar tomando remédio. Então, agora para finalizar esse assunto da insulina, qual é a relação dela, né? Qual é a relação dela com a nossa alimentação? Uma dieta com baixo carboidrato. Essa estratégia de baixo carboidrato não é moda. E ela é super eficiente no controle da obesidade, né? Isso já está comprovado, isso já é visto. Ela não é uma dieta de moda, né? Diferente dessas dietas agora de que, é tudo light, eu só como coisa light, eu só como coisa zero gordura. Isso é recente, gente. Isso não tem nem comprovação científica. Você diminui a gordura, você emagrece um pouco, daqui a pouco você ganha de novo. A gente tá aí todo mundo no efeito sanfona, não é à toa, tá? Então comer pouco carboidrato, a dieta que a gente está seguindo não tem nada a ver com zerar carboidrato. Esses alimentos da lista em verde tem carboidrato, tá? Também não tem nada a ver com comer bacon, com comer gorduras adoidado, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, então não preciso ter medo do meu colesterol. Essa dieta significa apenas não basear a nossa alimentação nesses grãos, nesses pães, nessas massas, nesses bolos, não basear a nossa alimentação nessas gorduras vegetais feitas pela indústria. Como eu já falei, né, o algodão, ele quando você espreme não dá um óleo de algodão. Quando você espreme um girassol não dá um óleo de girassol. Mas quando você quebra o caroço da azeitona, ali dentro tem um óleozinho que faz o azeite. Né? Quando a gente trabalha no leite, a gente tem a gordura do leite, faz a manteiga. E aí daí a gente tem o creme de leite, a gente tem outras gorduras, a nata. Então gordura animal é o que é saudável, é o que a natureza já nos dá. A industrial, que a indústria criou para vender de forma barata, é como se fosse isopor que a gente está construindo o nosso prédio. Se o nosso corpo fosse um prédio, e eu dou o quê? Um alimento barato, uma mão de obra barata, eu tô construindo o quê? Esses prédios que caem em qualquer chuva, sabe? Material que, não tem firmeza, não é sólido. Como que os